Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Automação e Indústria 4.0. Eu sou a Ingrid Targas e hoje vamos conversar sobre Ethernet APL. O nosso convidado é o engenheiro Diogo Magalhães, embaixador da Ethernet APL na Endres Hauser. Diogo, muito obrigada por aceitar meu convite. Conta pra gente um pouco da sua história. Oi Ingrid, tudo bem? É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. A gente vai conversar um pouquinho aí sobre essa tecnologia que vai trazer bastante evolução aí para automação dentro das indústrias. E antes, contando um pouquinho sobre mim rapidamente, eu sou formado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Goiás e desde o início da minha carreira eu comecei já trabalhando com automação para a indústria. Trabalhei 9 anos em vendas, suportando ali tecnicamente, comercialmente as indústrias, tanto na parte de instrumentação quanto na parte também de automação em si, tanto de sensores, componentes industriais, controladores, parte de potência. Então eu tenho, já tive uma carreira bem legal envolvendo toda a parte de automação. E hoje, trabalhando na Endres, eu cuido especificamente de algumas linhas de produto, pressão e temperatura. Sou embaixador do Ethernet APL no Brasil, e a função é a gente ajudar a divulgar essa tecnologia e ajudar as pessoas a implementarem essa evolução, digamos assim, na comunicação da instrumentação de campo. Tá joia. Bom, vamos começar esclarecendo uma confusão que é bem comum, né? Que a Ethernet APL não é um protocolo novo. Exato, o nome Ethernet APL, ele induz muito a gente a pensar em um meio de comunicação, né? Um protocolo de comunicação. E tem o Ethernet ali no meio, a gente já pode gerar essa confusão. Mas não, como você disse, o Ethernet APL não é um protocolo de comunicação novo. O Ethernet APL é bem mais simples que isso. É só um meio físico que desenvolveram para permitir que protocolos Ethernet trafeguem a toda a instrumentação de campo. Se a gente for olhar instrumentos com protocolos Ethernet, já existem vários anos. Tem mais de 10 anos a gente já tem alguns instrumentos em protocolos Ethernet. Porém, havia algumas limitações, né? Só tinha essa possibilidade em instrumentos 4 fios. E a maioria da instrumentação que a gente usa é 2 fios. Então a gente não conseguia levar o Ethernet para esses equipamentos. No campo. Né? Exato. E foi se notando uma grande necessidade dessa evolução, porque hoje em dia a gente fala tanto de digitalização dentro das indústrias, né? E se a gente for olhar a base da digitalização, são dados, informações. E quando a gente para olhar dentro da indústria, quem que fornece todas as informações, todos os dados que a gente trabalha nas camadas superiores? São os instrumentos de campo, são sensores, né? São esses componentes que são os nossos olhos e ouvidos dentro da indústria. Eles que geram as informações para a gente trabalhar, né, ali no nosso planejamento, nosso gerenciamento, enfim. E quando a gente olha ali o tráfego de informação, né, como que essa informação ela sai de campo e chega até os nossos computadores para a gente fazer gráficos e análises, enfim. Essa informação ela sai dos instrumentos de campo, sobe ali para a camada de controle, sobe ali para o supervisório, planejamento, né, até chegar ali na parte que a gente vai gerenciar as informações e extrair o melhor delas. Se a gente for olhar desde o controle ali com os nossos controladores, com os nossos LPs, até os nossos computadores, a gente usa meios de comunicação baseados no Ethernet. Então, se a gente olha os controladores hoje em dia, a gente tem protocolos Ethernet IP, Profinet, protocolos baseados no Ethernet. Aí, se a gente olha os nossos computadores, a gente também usa o Ethernet, né, como a gente já está acostumado até no nosso dia a dia. Mas instrumentação de campo não. Então existe uma barreira ali que dificulta o tráfego dessa informação. A gente não tem ali uma troca de informações entre o campo e o controle de uma forma muito contínua. Então se enxergou essa necessidade de, do controle para cima todo mundo fala em Ethernet e o meu campo não. Por que não trazer o Ethernet para campo também? Porém, não era tão simples assim, né? Era só chegar lá e desenvolver um instrumento que fala em Ethernet, porque existem algumas limitações físicas. Né? Se a gente for olhar o Ethernet hoje, a primeira dificuldade é o cabo. Né? Se a gente pega ali o cabo Ethernet tradicional, a gente tem ali 8 fios ali dentro. E a gente, comentei mais cedo, que a maioria da instrumentação de campo usa equipamentos 2 fios. Esses 2 fios,
além de comunicar, eles também precisam energizar, alimentar os meus instrumentos, né? E o Ethernet padrão, hoje já existe Ethernet Power over Ethernet, né? Mas vamos chamar assim, o tradicionalzão mesmo não alimenta os equipamentos. Então já começa algumas barreiras aí. Parte de conexão também, né? Se a gente olhar o Ethernet, aquela conexão RJ45, legal, show de bola para o nosso computador, para um equipamento que vai ficar dentro de uma sala fechada, climatizada, etc. O instrumento em campo está no ambiente, está exposto ao ambiente, a chuva, a sol, a cair alguma coisa em cima dele, alta temperatura. Então, o RJ45 não é um conector adequado para campo. Então, a gente não consegue usar esse tipo de conexão nos instrumentos de campo, né? Uma outra limitação também, área classificada, né? Algumas indústrias não precisam, mas grande parte das indústrias possuem áreas classificadas e normalmente o Ethernet ali, ele não está pronto para trabalhar em áreas intrinsecamente seguras. Então a gente precisa também de um Ethernet que possa trabalhar em áreas intrinsecamente seguras. E um último ponto também, que o Ethernet tradicional não atendia bem aos requisitos que os instrumentos de campo necessitam, é distância. A gente tem a limitação ali dos 100 metros de cabo. E muitas vezes a gente precisa de um instrumento a, às vezes, quilômetros de distância. 2, 3 quilômetros, né? Às vezes. Eu preciso monitorar a vazão da captação da água do meu rio, né? E, pô, tá longe, né? Como é que eu vou, com um cabinho de 100 metros, como é que eu vou chegar nesses componentes? Então, se notou essa necessidade de levar o Ethernet para campo, porém, existiam grandes limitações que não era possível fazer isso para os instrumentos. Então, pensando em cobrir essas limitações, começou-se o projeto de desenvolver um novo meio físico, onde eu consiga suprir todas essas necessidades. Então, um novo meio físico que eu consiga levar Ethernet a longas distâncias, com cabeamento 2 fios que alimente e energize o meu equipamento e que eu possa trabalhar em área classificada. Então, o Ethernet APL nada mais é do que um novo meio físico que vai garantir essas condições que são requisitos para instrumentação de campo. Então, assim, um resumo bem resumido, o Ethernet APL ele vai ser esse novo meio físico que eu vou conseguir levar protocolos Ethernet que já existem no mercado há muitos anos, como o Profinet, como o Ethernet IP, como o Modbus TCP/IP. Agora eu vou conseguir levar esses caras para campo também, porque o meu meio físico vai permitir isso, tá? Então, realmente, igual você falou, a Ethernet APL não é um novo protocolo de comunicação, é apenas um novo meio físico para permitir protocolos Ethernet trafegar até os nossos instrumentos de campo. Ah, sim. Então agora tá esclarecido, né? Bom, eu mesma cometi esse erro aí quando a gente conversou pela primeira vez, né? Sim. E você pode contar para a gente um pouquinho da história, né? De onde veio, né, o Ethernet APL? Obviamente as necessidades são todas essas que você listou, a própria evolução, né, da indústria precisava ter um meio físico mais robusto, vamos chamar assim, né, para poder unir aí até a gente, pensando também em indústria 4.0 e uma série de evoluções, né, ter esse meio físico para trazer, né, o campo mais perto da gente ali, de uma maneira direta. Queria que você contasse um pouquinho para a gente de onde veio, o que é, né, a evolução dessas redes de campo. Legal. Se a gente for olhar a instrumentação, né, focado na instrumentação, como a instrumentação evoluiu até hoje, né? Lá antigamente, bem há um tempo atrás, os instrumentos se comunicavam de forma pneumática. Então a gente tinha ali instrumentos enviando de forma pneumática apenas uma informação, apenas uma variável. Então, seu medidor de vazão só enviava informação de vazão, seu transmissor de pressão só enviava informação de pressão, temperatura só temperatura. E uma forma de comunicação não tão eficiente. Evoluiu-se para uma comunicação elétrica, então a gente começou a ter instrumentos conversando ali nos 0 a 10 volts, no 4 a 20 mA, sinais elétricos, ou seja, um sinal mais eficiente, menos risco ali de interferências, de perda, porém ainda continuava apenas transmitindo uma informação. Começou a haver a necessidade de pegar mais informações de campo. Os instrumentos foram evoluindo, foram
dando mais diagnósticos, mais informações, então viu-se a necessidade de pegar essas informações e trabalhar com elas. Então, o próprio sinal elétrico já começou a digitalização ali com o HART, né? Então, o HART já foi introduzido ali dentro do sinal 4A20, como um protocolo digital ali, onde eu consigo pegar algumas variáveis a mais, consigo pegar diagnóstico, já consigo fazer parametrização de forma remota, né? Então trouxe uma inteligência bem legal para a instrumentação de campo. Evoluiu-se para as tecnologias que a gente chama de Field Bus, com Foundation Field Bus e com o Profibus PA, já conseguimos mais velocidade, mais disponibilidade de dados, né? Já a tecnologia foi evoluindo. Mas se a gente parar para olhar, Profibus PA, Foundation Field Bus, são tecnologias desenvolvidas na década de 90. Então, assim, se a gente for parar para pensar em tudo que a gente fala de digitalização, de indústria 4.0, né, de indústria conectada, enfim, se a gente for olhar tudo que a gente consegue fazer com isso, será que essas tecnologias da década de 80, como o HART, da década de 90, como as tecnologias Field Bus, elas estão preparadas para suportar a gente nisso? Então, um dos motivos também de desenvolver a Ethernet APL foi isso, né? A gente tem coisas bastante legais quando a gente fala de digitalização, mas a instrumentação de campo, né, não tem a tecnologia que possa nos suportar com isso, né? Então a gente precisa levar o Ethernet para campo também para a gente conseguir extrair ao máximo os benefícios que a gente tem da indústria 4.0. O que significa o APL? APL, legal, né? A gente está falando tanto de APL, mas a gente não comentou o significado dessa sigla, né? APL significa Advanced Physical Layer, que se a gente for traduzir para português, camada física avançada. Então, o próprio nome já dá a resposta para a gente de que o APL é um meio físico, é uma camada física ali onde a gente vai trafegar o Ethernet por ele, tá? E uma coisa bem legal que foi pensado quando foi para desenvolver o Ethernet APL, que ao longo dos anos as tecnologias foram evoluindo, porém a complexidade de se implementar essas tecnologias também foi aumentando. Então, se a gente olha Foundation Field Bus, por exemplo, até o Profibus PA, existem vários detalhes que a gente precisa levar em consideração para fazer uma rede funcionar de forma legal, de forma eficiente. E aí, no desenvolvimento do Ethernet APL, a gente vai até comentar aqui algumas facilidades que pensaram na hora de desenvolver isso. Comentando no desenvolvimento, né, do Ethernet APL, tá uma coisa legal que o pessoal sempre pergunta, quem inventou essa tecnologia, né? Quem desenvolveu o Ethernet APL? Foi a Endres, né? Porque a Endres tá na vanguarda dessa tecnologia, né? Eu brinco, sim, foi a Endres, né? Mas foi a Pepper, foi a Siemens, foi a ABB, foi a Rockwell, foi um consórcio de fabricantes, né, dos grandes fabricantes de automação do mundo, e se juntou ali com as organizações dos protocolos de comunicação, como a Fieldcom, a PI, a DVA, né, a PC Foundation. Então, foi um consórcio dessas organizações juntamente com os grandes fabricantes, os grandes players de automação do mercado, eles se juntaram. Acho que todo mundo, esses pessoal, devem, sei lá, uma vez por mês, todo mundo se reunir ali no jantar e conversar, né? E eles, provavelmente, eles chegaram à conclusão de que, gente, do jeito que tá, não dá mais, vamos desenvolver uma nova tecnologia para levar o Ethernet para campo. Mas não seria benéfico para o mercado se a Endres faz uma coisa, se a Siemens faz outra, se a Rockwell faz outra, aí cada um vai para um canto e no final quem perde é o usuário final. Então todo mundo juntou para concordar em seguir um único caminho, né? E por isso que eu falo que o Ethernet APL é a prova de futuro. Será que essa tecnologia vai dar certo? Será que ela vai deslanchar? Eu não tenho dúvida, porque já deu certo, né? Já deu certo, né? E vai continuar dando certo porque todos os grandes fabricantes de automação do mundo concordaram em seguir por esse caminho, né? Então é algo que vai perdurar aí por muito tempo ainda, tá? Então essa é uma coisa bem legal, de que acho que foi a primeira vez que eu vi grandes empresas que são concorrentes entre si, né, se unirem para desenvolver algo comum, pensando no benefício para o mercado. Então isso é bem legal. O usuário demanda isso também, né? Pensa, você tem lá a sua indústria química, você tem, obviamente, tecnologias melhores ou mais apropriadas para uma aplicação do que para outra, e aí você vai ver no seu estoque, né? Então você tem instrumento de muitos fabricantes, cartão de sistema de muitos fabricantes, controlador de muitos fabricantes, e assim,
todo mundo precisa otimizar custo, e esse eu acho que Exato. também é um impacto direto no usuário, né? A possibilidade dele ter alguma coisa comum e ele escolhe qual é o melhor fabricante que atende pelo seu princípio de medição ou qualquer coisa assim, aquela aplicação específica, sem ficar refém de um fabricante ou de uma tecnologia específica. Então, acho que a indústria vem demandando isso ao longo aí da automação, né, da sua evolução. Então, faz bastante sentido isso, né, e para o usuário cada vez mais, né, com esse mundo conectado que a gente tem hoje. O que a gente tem de aplicações hoje, né, que estão rodando, que tem na indústria de Ethernet APL, ou coisas que a gente não está fazendo ou ainda não está fazendo, por exemplo, 100%, mas estamos caminhando para isso? Eu diria que lá fora, obviamente, as coisas andam mais rápido, né, até porque nascem lá, então tem muitas indústrias já que estão seguindo esse padrão, indústrias químicas renomadíssimas, gigantescas, né, montando plantas do zero, totalmente em Ethernet APL. Hoje, mais puxado pelo Profinet via Ethernet APL, mas tem muita empresa lá fora. Aqui no Brasil, a gente vê alguns segmentos puxando essa transição. A gente vê muito a indústria de biocombustíveis, né? Eles estão muito fortes nessa transição. Tem vários projetos já de biodiesel que já estão nascendo, né, com o conceito da Ethernet APL. Projetos de mineração também, a indústria de mineração também está puxando bastante isso nos novos projetos. A indústria química, eu diria que eles estão bastante interessados nisso, já estão fazendo alguns testes, mas o mercado em si não está no momento de grandes projetos, né? Então a gente não vê projetos de química nascendo na Ethernet APL, acho mais pela falta de projetos que a gente está enxergando hoje. Do que pela tecnologia, porque eles estão sim fazendo testes, a gente já tem várias indústrias químicas que a gente tem ali alguns equipamentos já rodando na Ethernet APL, mas são provas de conceito que eles fizeram internamente. E a questão da segurança intrínseca que você comentou? Porque isso, por exemplo, para a indústria química seria uma grande barreira inicial, né? Exato. Pensando naquele conceito de, poxa, como eu vou lançar nova tecnologia sem trazer dificuldades para o usuário? Então, uma das coisas que foi pensado no desenvolvimento foi a gente precisa lançar uma tecnologia que seja pronta para trabalhar em áreas intrinsecamente seguras, porque isso é um requerimento das indústrias. Então, quando se desenvolveu o Ethernet APL, ele já foi desenvolvido seguindo os conceitos requeridos pela segurança intrínseca. Então, se a gente pensa ali na malha 4A20 intrinsecamente segura, existe uma série de cálculos, de parâmetros de entidade que a gente precisa fazer para garantir, né, que a minha instalação vai estar segura, né, com a comprimento de cabo, impedância, tensão, corrente, enfim. E o Ethernet APL, ele já foi desenvolvido, vamos dizer assim, de uma forma mais dentro desses parâmetros, com esses cálculos já definidos, com esses parâmetros já claros e definidos e dentro do que a segurança intrínseca exige, dentro dos próprios equipamentos. Então, se a gente olhar os devices, os instrumentos Ethernet APL, com os switch Ethernet APL, se a gente, né, atender aos requisitos de instalação, de uso de cabo, de comprimento de cabo, eu já estou atendendo tudo que a norma exige para instalação intrinsecamente segura. Então, essa é uma facilidade muito grande. Eu não preciso mais me preocupar se eu estou atendendo aos parâmetros de entidade das áreas intrinsecamente seguras. Basta eu usar um switch APL intrinsecamente seguro, basta eu usar um instrumento APL intrinsecamente seguro, respeitar a especificação do cabo e os comprimentos de cabo, eu estou totalmente dentro do que a norma exige, minha planta está totalmente segura, não preciso fazer nada mais adicional a isso, né? E até uma coisa legal que eu tô comentando aqui, eu comentei aqui agora, né, de respeitando o cabo, comprimento de cabo, a especificação de cabo, vou bater algumas vezes nessa tecla de evoluir, mas sem aumentar a complexidade. Uma das coisas que foi pensada é, legal, vamos lançar uma nova tecnologia, porém como que o usuário final vai aderir? Será que ele vai ter que tirar tudo e começar do zero, né? Jogar tudo que ele tem fora para colocar algo novo? Né? Então, pensando nisso, uma das coisas que
que foi feita quando o Ethernet APL foi desenvolvido foi aproveitar o mesmo padrão de cabo já utilizado nas tecnologias Fieldbus. Então, eu comentei que para área intrinsecamente segura, a gente precisa respeitar a especificação do cabo e o comprimento do cabo. Mas qual que é esse cabo que a gente usa? É o mesmo cabo que a gente já usa no Profibus PA, é o mesmo cabo que a gente usa no Foundation Fieldbus, que é o cabo ISM1158 tipo A, que já o cabo já está há 30 anos no mercado. Então tem um cabo novo que você vai pagar caríssimo, que você não vai encontrar em local nenhum. E você também, se você já tem uma planta ou Profibus PA ou Foundation Fieldbus, você já tem uma boa notícia de que a sua infraestrutura, claro, se você usa esse padrão de cabo, já está pronta. Então você tem uma redução de custo de implementação de tecnologia bem interessante nesse caso, tá? Então isso é bem legal. Pensando aqui um pouquinho, eu estou comentando aqui da área classificada, além desses benefícios de uma tecnologia já nascer pronta para a área classificada, o que mais o Ethernet EPL traz de benefícios para o cliente final, né? Eu sempre gosto de trazer uma comparação com as tecnologias que a gente já tem existente aqui em campo, né? Se a gente pensar no Hart, sendo bem sincero, eu gosto do Hart porque, cara, ele traz uma inteligência que muitas vezes, principalmente aqui no Brasil, a gente nem tem implementado nas indústrias, né? Você vê instrumentos extremamente inteligentes. Hoje, se você for comprar o instrumento da Endless, por exemplo, é muito difícil ele não já um 4A20, ele não ter o Hart marcado já. Mas se você for olhar, o cliente não tem o cartão de entrada da Hart para pegar as informações. Então, muitas vezes, nem o Hart a gente usa. Então, eu falo que, cara, o pessoal às vezes não gosta do Hart, é muito lento, né? Enfim, a gente nem usa, né? Então, a gente nem usa, né? Então, assim, é excelente para a gente trazer informações, diagnósticos, enfim. Mas a tecnologia antiga, né? Se a gente for olhar a velocidade do Hart ali, ele transmite a 1.2 kilobits por segundo. Então, é uma comunicação lenta, né? Traz benefício, não é nada a falar mal, mas é lento. A gente for evoluir ali pro Profibus PA, pro Foundation Fieldbus, a gente tem uma evolução ali de velocidade, né? Na casa de 31 kilobits por segundo, então a gente já começa a ter uma comunicação mais rápida, mais eficiente, com mais parâmetros diagnósticos mais rápidos, mais fáceis de acessar. Mas, de novo, a tecnologia é da década de 90, então tem as suas limitações. Quando a gente olha para o Ethernet APL, a gente vê um salto evolutivo muito grande. A primeira coisa é a velocidade, né? A gente saiu de 31 kilobits por segundo das tecnologias Fieldbus para 10 megabits por segundo com o Ethernet APL, né? Então, assim, se a gente pensar 10 mega para um instrumento, é uma coisa assim, gigantesca. Então, é muito rápido mesmo. Outra coisa também que trouxe uma evolução gigantesca e uma economia muito grande, a gente não precisa mais de usar gateway em campo, né? Poxa, eu tenho um instrumento Profibus PA, mas o meu controlador é Profinet. Eu preciso de alguma forma converter esse protocolo ali para né, subir de PA para Profinet. Agora não, agora o meu instrumento fala a mesma língua do meu controlador. Então, meu instrumento é Profinet, meu controlador é Profinet, meu instrumento é Ethernet IP, meu controlador é Ethernet IP. Eu não preciso mais converter protocolo nesse meio do caminho. A gente sabe que o preço de gateway, de conversão de protocolo é alto. Então, para grandes instalações, dependendo dessa modularidade, tem realmente um custo associado aí, né? É um custo exato, né? E torna um pouco difícil também trabalhar com essas conversões, cheio de conversões no meio do caminho ali. Você acaba perdendo tem o risco de perder dados, algumas informações. Exatamente. Então, isso traz uma evolução muito grande também. A comunicação full duplex, né? Então agora eu consigo enviar e receber informação ao mesmo tempo, mesmo utilizando só um par de cabos, eu consigo ter essa comunicação ali de via dupla, digamos assim. Então isso é bem legal, que antes não tinha nas tecnologias Fieldbus, né? Outra coisa bem legal também que vai trazer uma economia muito grande para a indústria é como eu acesso os meus equipamentos. A gente pensa ali no Hart, no Profibus, no Foundation Fieldbus. Para a gente acessar os nossos instrumentos de campo, a gente precisa de um hardware específico, então eu preciso de um conversor ou um computador de campo específico para acessar meu equipamento. Eu vou precisar de um software específico para conseguir acessar também esse equipamento. Coletar essas informações. Coletar as informações, para eu enxergar no layout, de uma forma amigável. E são produtos caros, né? Esses hardwares para a gente acessar equipamentos, dependendo do hardware que eu for usar, é coisa de milhares de reais, né? Eu falo que tem hardware aí de acesso de equipamento que é o
é literalmente o custo de um carro, né? O preço de um carro. Então são equipamentos caros. E agora com os meus instrumentos em internet, eu tenho web browser dentro deles, né? Eu tenho web server, eu consigo acessar eles via navegador. Então eu não preciso mais de um software específico para acessar esse equipamento. Como o meu instrumento é Ethernet, ele está na minha rede, eu consigo acessar ele via IP, então também não preciso mais de um hardware específico para acessar meus instrumentos. Isso é bem legal, que traz assim, uma facilidade gigantesca para o usuário ali que trabalha no dia a dia com os instrumentos. Quais instrumentos que a gente tem hoje disponível? Se eu quiser comprar um instrumento já Ethernet APL, eu tenho o quê? Transmissor de pressão, temperatura? O que eu tenho já disponível para comprar? Hoje, o que a gente já tem disponível são os medidores de vazão, tanto medidores Coriolis, quanto medidores eletromagnéticos, quanto os medidores Vortex. Então, a parte de vazão, esses 3 princípios de medição a gente já tem disponível em Ethernet APL. Temos medidores de nível tipo radar, de onda livre também já tem disponível em Ethernet APL. Transmissores de pressão, tanto transmissores de pressão manométrico, quanto absoluto, quanto diferencial, também já estão disponíveis. E transmissores de temperatura também a gente já tem em Ethernet APL, tá? Se a gente for olhar hoje, de novo, o Ethernet APL é o meu físico, né? Mas em qual protocolo a gente tem disponíveis os instrumentos? Hoje em Profinet. De novo, né? O Ethernet APL é o meu físico para trafegar protocolos Ethernet. Então a gente vai ter instrumentos em Ethernet IP, Modbus, TCP, IP, enfim. Mas hoje, por enquanto, apenas disponível em Profinet. É o Profinet. Ok. Exato. Você estava falando, né, desse salto de velocidade, né? Obviamente a gente como usuário, não só na indústria, né? A gente na nossa casa tem esse estresse da tecnologia, né? De você clicar e querer ver logo. Exato. A gente não rápido. Quer esperar, né? Então eu acho que isso também é uma coisa que, né? Porque é o estresse da tecnologia isso, né? Ele também atinge o pessoal que está na operação, na planta. Obviamente a gente se acostuma, né? Com a velocidade mais lenta, né? Esse tempo de varrer os instrumentos, de trazer essas informações, né, para a tela, de 31 para 10 mega, assim, de 31 kilobytes para 10 mega vai ser, nesse momento, é um ganho muito grande. É um ganho muito grande, sem dúvida. E o que mais, assim, tem alguma coisa mais específica que você quer destacar pra gente de tecnologia, aproveitando que a gente está falando de um tema que pode ser novo para muita gente, às vezes as pessoas até, né, ouviram falar, mas não tiveram contato ainda, não tiveram oportunidade de conhecer mais? Tem mais alguns benefícios que eu gosto de falar bastante. Eu diria que não é nem que o Ethernet APL trouxe, mas é o que o Ethernet APL vai proporcionar agora que ele existe, né? Porque se a gente pensa na evolução dos instrumentos, a gente tem instrumentos com inteligência embarcada muito grande. Eu costumo falar que a maioria das pessoas, quando compram um instrumento da Endres ou desses fabricantes similares assim, eles possuem uma Ferrari na mão, porque tem muita coisa que eles podem extrair desses equipamentos, mas muitas vezes eles são limitados justamente por conta de como eu vou extrair isso. A gente não tem uma forma eficiente de extrair todo o potencial que a instrumentação de campo traz para a gente. E o que a gente comentou mais cedo da digitalização é que ela é baseada em dados. Então, quanto mais dados eu tenho, melhor eu vou trabalhar essa digitalização. Então, o Ethernet APL ele vai trazer alguns benefícios que não é novidade do Ethernet APL, mas são benefícios do Ethernet que agora eu vou ter na instrumentação de campo também. Então, só para te dar um exemplo, a gente tem medidores Coriolis da Endres que, se você for olhar, ele consegue te fornecer até mais de 50 informações diferentes, né? Olha como que eu posso trabalhar com essas informações. Claro, eu não preciso pegar tudo, né? Mas eu tenho ali uma série de informações disponíveis. Como que eu farei isso via HART, né? O HART eu consigo pegar 4 informações. Você falou, né, dessa quantidade de informações e faz um super sentido isso, né? Porque são os dados. A gente tem que transformar dados, né, em informações. E aí o que tem que ser relevante para sua aplicação, para o seu dia a dia, mas você ter coisas disponíveis, né? Que às vezes você precisa de mais. Eu queria ter 32, eu tenho só 25.
Aí fica difícil. Agora, se eu tenho 50, eu escolho 32 que fazem sentido para mim, né? Exato, e isso de uma forma eficiente, né? Com velocidade, né? Eu consigo extrair essa quantidade maior de informações, mas de uma forma mais otimizada também, né? Então isso é bastante legal. Um benefício também é que agora o fato dos meus instrumentos terem Ethernet é que o próprio arquivo de integração dos meus equipamentos vai dentro dele. Então, uma grande dificuldade não dificuldade, né, eu diria assim, mas algo que gasta tempo considerável na fase de comissionamento de um instrumento, por exemplo, é eu ir atrás dos arquivos de integração desse equipamento para, né, meu controlador conseguir ler esses dados que eu quero puxar do meu instrumento. Então, poxa, eu comprei um medidor de vazão novo aqui, eu vou integrar ele no meu sistema de controle. Cadê o meu arquivo GSD? Quem nunca foi na internet buscar arquivo GSD de algum instrumento não viveu, né? Não viveu. Quem nunca passou essa raiva aí, né? Então, gasta um tempo considerável, né? Você tem que estar no site do fabricante, procurar pelo modelo certo, pelo firmware certo. Não é algo intuitivo, simples assim. E agora não, agora você compra o equipamento, o arquivo já está dentro dele, naquele modelo, na versão de firmware correto. Basta você conectar o seu instrumento na rede, você consegue pela própria rede acessar ele e aí baixar esse arquivo de integração e já instalar, né, e ser feliz, né? Então você não vai gastar tanto tempo assim mais nessa parte de comissionamento, né? Mas os instrumentos Ethernet que a gente já tinha antes, já tinha essa possibilidade também, né? Então eu falo que não é algo que o Ethernet APL trouxe de novo, mas é algo que o Ethernet APL está proporcionando a toda a instrumentação de campo agora, né? Antes só estava restrito aos instrumentos que eu tinha em Ethernet, né? Você comentou mais cedo também da questão até de estoque, né? De ter equipamentos de fabricante X, Y, Z, ou às vezes até ficar amarrado num fabricante só, né? Poxa, eu tenho um controlador que comunica da forma Y e é só esse fabricante que faz isso, né? Agora amarrado a ele o resto da minha vida. Então, pensando nessa questão também, mas aí, de novo, é algo que eu diria que não é que o Ethernet APL trouxe de novidade, mas é que o Ethernet APL está proporcionando, levando o Ethernet para campo, é essa interoperabilidade de equipamentos quando eu precisar fazer alguma troca. Então, tem duas grandes facilidades agora com os instrumentos de Ethernet, que é, se algum device meu, por algum motivo, der algum problema, eu precisar trocá-lo, se eu tiver o mesmo dispositivo em estoque, legal, show de bola, eu vou trocar e minha própria rede, né, isso já é uma coisa do protocolo, comunicação, o Profinet vai ter sua forma de fazer isso, a Ethernet IP vai ter sua forma de fazer isso, mas ele já identifica que naquela porta tinha um equipamento X e agora tem, né, esse equipamento X foi trocado por um equipamento similar, né, mas ele identifica ali que os parâmetros são zerados, enfim, ele identifica que é um novo equipamento, você já consegue descarregar as informações de forma automática sem precisar comissionar um novo equipamento. Então, o ganho de tempo e de disponibilidade de planta que a gente ganha com isso é gigantesco, né? Imagina uma planta parada aí, uma planta gigantesca, parou por causa de um instrumento, quanto que eu estou perdendo enquanto ela não está rodando, né? Então eu preciso rodar ela novamente o mais rápido possível. Então a gente tem um ganho muito grande com isso. Mas e se eu precisar trocar, por exemplo, instrumentos de fabricantes diferentes? Poxa, aquele instrumento meu danificou, eu olhei em estoque, eu não tenho exatamente igual, mas eu tenho um equipamento similar do fabricante diferente. Será que eu consigo também fazer essa troca de uma forma mais fácil, de uma forma mais otimizada? E consegue sim. Então tem também essa possibilidade de troca automática entre fabricantes diferentes, isso é bem legal. Tem alguns detalhes que você vai precisar usar um arquivo genérico para fazer, um arquivo de integração genérico para fazer esse tipo de troca entre dispositivos diferentes. Talvez você vai perder algumas funcionalidades específicas do seu equipamento que você está usando, né? Porque é um arquivo genérico, ele não vai extrair ao máximo 100% do que está disponível. Exato, mas você tem o ganho de uma dor de barriga, você conseguir fazer essa troca de forma muito, muito rápida. Isso é bastante legal também. Pensando nas redes de campo que existem, né, Profibus, PA, Foundation Field Bus, essa vantagem, né, de fazer essa troca, né, de um instrumento por outro, já era um benefício, né, os fabricantes, né, dessas tecnologias já vendiam, né, isso. Eu pessoalmente não tive essa experiência de pegar um instrumento de uma e colocar, mas
na teoria lá parecia um negócio que também ia ser fácil. Era fácil mesmo? É fácil mesmo? Tem diferença quando a gente pensa, né, em fazer essa substituição que você está falando, né, do Ethernet APL por um equipamento, por exemplo, um Foundation Field Bus? Obviamente a gente, né, já sabe que eu vou pegar um outro instrumento, se eu não for exatamente idêntico, eu vou ter que entrar no site, baixar o arquivinho, né, que é esse procedimento que a gente já sabe que, né, existe uma facilidade na nova tecnologia, né, não precisar fazer isso, só para eu mesmo, né, entender essa diferença. Se tem alguma diferença fundamental ou se a gente vai fazer alguma coisa que já é só com essa facilidade, assim, de você não ter que procurar o arquivo, a firmware, a versão, né, correta para antes de poder fazer essa substituição física lá no campo. Pensando no Foundation Field Bus, o Profibus PA, eu não sou especialista nesses protocolos, eu não sei se é tão fácil assim quanto a gente tem nos protocolos Ethernet. Eu imagino que não, porque a gente tem ali vou chamar de uma barreira entre o instrumento e o controle, né? A gente tem uma conversão de protocolo, a gente tem uma série de dificuldades, né? Então, não sei o quão fácil ou quão difícil era essa troca com o Profibus PA e o Foundation Field Bus. Se a gente for pensar no Ethernet APL, que essa troca ela é feita, mas eu ainda preciso, agora eu tô pensando mais na parte de controle, tá? Saindo um pouco dessa questão até do próprio Ethernet APL, né? Essa troca a gente consegue fazer ela de forma fácil, mas igual você falou, né? Eu preciso ali do meu arquivo de integração. Então, se eu for usar o arquivo de integração específico do meu instrumento, de um fabricante diferente, pode não ser tão fácil assim, porque talvez eu tenha que parar o meu controlador para fazer essa instalação. Vou ter que parar a minha planta, né? Então, por isso que existem esses arquivos genéricos, justamente para eu não precisar fazer esse tipo de parada, eu trocar isso de forma automática, né? Então, aquele trabalhozinho de entrar no site do fabricante, procurar um arquivo de integração, a gente vai ter esse trabalho só se eu for usar um arquivo específico. Tá. Isso. Mas aí eu tenho a dificuldade. Algumas CPUs hoje elas conseguem fazer essa, digamos assim, essa substituição a quente, né? Então ela consegue instalar isso a quente, vai depender de modelo. E aí, talvez a Siemens, a Rockwell tenham, né, modelos específicos que conseguem fazer isso, tá? Mas eu imagino que no Profibus PA e no Foundation Field Bus, se você precisasse fazer alguma troca nesse sentido também de fabricantes diferentes, você passaria pelo mesmo problema de eu tenho que parar minha planta, né? Eu tenho que parar meu controlador, deixar ele offline, instalar. Ou fazer essa atualização a quente, mas teria que ser feito, né? Se for de um fabricante diferente, imagino que sim. Sim, mas a gente pensando ali no plantas que hoje usam o Foundation Field Bus, Profibus PA, provavelmente são plantas mais antigas, talvez os controladores deles ainda não tinham essa função né, dessa troca quente ali de equipamento, de instalar o arquivo de integração. Então, é uma dificuldade muito grande com essa tecnologia de Field Bus que a gente tem. Muitas vezes o cliente ele precisa de um equipamento X, a gente fala, pô, esse cara foi descontinuado, tem equipamento Y agora que substituiu e tal. Né? É o mesmo equipamento, normal, é igual... de eletrônicas, isso aí faz parte, né? Acho que todos os fabricantes passam por esse momento, né? Exato. Mas aí ele tem que instalar o arquivo de integração desse equipamento novo. E aí é uma dor de cabeça para ele, porque, cara, mas eu entendo essa evolução, eu entendo que o equipamento é melhor, mas eu vou ter que parar minha planta para instalar esse equipamento novo, né? Então não é uma coisa fácil assim. É um custo muito grande para trocar um equipamento. Parar uma CPU, às vezes um transmissor de temperatura tem que parar uma CPU inteira, né? Parar um processo inteiro. Então essa facilidade de interoperabilidade com esses arquivos genéricos é muito legal por causa disso. Não vou precisar mais me preocupar. Nem que seja para você rodar por um tempo determinado, né? Até você estar com o instrumento correto, enfim, mas te mantém um operacional. Às vezes não vai ficar 100%, mas também não é zero, né? Exato, então você tá mais perto de 100 aí. E o que você destaca pra gente? Questão de evolução, de futuro, né? Olhando, obviamente a gente ainda tá falando, né, de uma tecnologia que está sendo implantada, ela já existe, se não me engano foi 2021, né? O lançamento oficial. E o que a gente está enxergando aí para futuro olhando para a PL? Mais instrumentos, outras integrações? O que a gente pode esperar? O APL, como eu falei mais cedo, é o caminho que vai ser seguido aqui para frente, né? Porque o Ethernet ele é muito forte. O Ethernet, de forma geral, as comunicações Ethernet,
abre muitas portas, né? Então... É uma tecnologia consolidada que ela vem se mostrando bastante eficiente para a indústria, né? Os protocolos Ethernet, né? Profinet, NetIP, Modbus, enfim. Então, o Ethernet APL, ele vai continuar seguindo junto com os protocolos Ethernet, né? Esse fluxo até o futuro. Então, teremos novos equipamentos lançados em Ethernet APL. Então, toda a linha, agora posso falar pela Endress, né? Mas toda a linha da Endress vai seguir esse processo. Então, tudo hoje que a gente tem Profibus PA, tudo hoje que a gente tem em Foundation Fieldbus, naturalmente vai seguir a transição para o Ethernet APL. Então, Diogo, legal, você me contou que vocês têm os medidores de vazão, né? Radar de onda livre, temperatura e pressão, sei lá, mas eu preciso de fazer uma medição de pH. Você não falou que pH tem, e agora? O que eu faço, né? Então, vai ter esse desenvolvimento, né? No futuro a gente vai ter também os transmissores de análise de líquido, né? E outras tecnologias que a gente não comentou aqui. A gente vai ter em protocolos Ethernet também trafegando pelo meio físico PL. Então, podem ficar tranquilos que toda a linha de instrumentação que a gente está acostumado a usar vai, no futuro, sim, ter em Ethernet APL, tanto em protocolo Profinet, quanto em protocolo Ethernet IP, quanto Modbus CP/IP, enfim, os protocolos Ethernet que a gente tem. O futuro tá garantido, sim, com todos os equipamentos de instrumentação que a gente conhece. Diogo, você estava falando pra gente, né, que a Endress está seguindo nesse caminho, vai ampliar, né, a linha de equipamentos com o Ethernet APL já natural, já desenvolvido. E hoje, como que, por exemplo, eu tenho lá um pHmetro e eu, né, trouxe aqui já uma parte aqui, pressão, temperatura, já estão no APL e esse meu pHmetro não está. Como que a gente faz a integração desses equipamentos que não são Ethernet APL para esse novo momento, vamos chamar assim? Legal, isso é uma coisa que os clientes perguntam bastante, né? Falam assim, beleza, vocês têm muitos equipamentos, mas não tem tudo ainda, né? Como é que eu vou montar minha planta sem ter tudo disponível? Antes de a gente comentar isso, só explicando um pouco como que é a topologia com o Ethernet APL, para o pessoal entender, até para ver o quão simples é. Eu vou ter o meu instrumento Ethernet APL ligado em um switch APL. Tá? Eu basicamente vou ter dois componentes. Porque do meu switch APL eu já subo para o meu controlador, já subo para o meu switch industrial, né? Do meu switch APL para cima, nada mudou. Né? O protocolo Ethernet ali continua trabalhando da mesma forma, né, que eu trabalhava antes. Profinet, seja Ethernet IP, enfim. Então, o meu instrumento Ethernet APL, eu ligo ele no meu switch APL via SPURS, né? Então, eu vou ter ali do meu switch para o meu instrumento ligação ponto a ponto, de no máximo 200 metros de cabo, tá? Do meu switch APL, eu posso fazer uma rede, anel aqui no meu switch APL, eu posso ligar eles entre si, posso fazer rede, enfim, usando tanto o cabo, né, o padrão do APL, quanto até fibra óptica a gente consegue usar entre os switches, né? Se eu usar o cabo do APL, eu consigo até 1000 metros de distância entre switches. Se eu usar um cabo Ethernet de cobre tradicional, os 100 metros do cabo, né? A especificação do Sim, são as limitações do cabo. A limitação do cabo, tá. Isso. Se eu usar fibra, até 30 km, né? Mas aí são as limitações das conexões. Qual que é a função desse switch no final das contas, né? É ele, porque o meu instrumento ele está conversando, vamos falar de Profinet. Meu instrumento ele conversa em Profinet, meu controlador conversa em Profinet, né? O que meu switch está fazendo no meio do caminho aqui? Né? Os dois estão conversando direto aqui, né? A função principal desse switch é converter o meu físico. O meu instrumento fala Profinet APL, o meu controlador fala de Profinet tradicional. Como o meu físico é diferente, eu não consigo conectar um direto no outro. Tá? Então eu preciso desse switch para fazer essa conversão de meio físico. Tá? Mas a topologia é basicamente isso. Instrumento, switch APL, daqui para cima, nada mudou. Tudo continua igual. E aí você perguntou, né? Diogo, mas a gente não tem tudo disponível ainda. Como que eu faço para trabalhar com os equipamentos que não estão disponíveis com o Ethernet APL? Não tem problema, porque se a gente pensar hoje, se eu quero implementar o Ethernet APL, hoje a única obrigatoriedade que eu tenho que ter é o protocolo que eu vou ter que utilizar é o Profinet, porque eu só tenho os instrumentos Profinet e APL disponíveis ainda. Né? Mas eu tenho, por exemplo, transmissores de analítica, pHmetro, que conversam Profinet direto, tradicional, sem ser o APL. Então, eu posso ligar os meus instrumentos Profinet APL em um switch APL e daqui subir Profinet tradicional, né? Meu switch recebe Profinet APL e sai o Profinet tradicional. Em paralelo, eu vou ligar o meu transmissor, né, meu pHmetro ali,
na rede Profinet direto, sem precisar passar no switch APL, porque ele não usa o meio físico APL, ele usa o meio físico tradicional. Jogo legal, mas aí você tá falando de um PH que já tem Profinet, né? Eu tenho aqui um instrumento, um equipamento que ele só tem hard, ele não tem nenhum outro tipo de protocolo, o que eu faço? Legal, como a gente faz hoje com hard, né? Se você tem uma planta Profinet e instrumentos hard, você vai conectar os seus instrumentos hard numa remota I/O, e da remota eu subo o Profinet. Então você pode continuar usando as remotas com seus instrumentos hard e da remota eu subi o Profinet. E na mesma rede Profinet eu vou ter os meus instrumentos Profinet APL ligados na mesma rede, né? Então, desde que o meu sistema de controle aqui em cima seja Profinet, eu posso ligar Profinet APL, eu posso ligar Profinet tradicional, eu posso ligar o hard na remota e da remota eu subir Profinet, eu posso ligar um instrumento I/O-Link ligado numa master I/O-Link que sobe Profinet. Então eu consigo continuar usando, levar todo mundo para o mesmo protocolo. E uma coisa bem legal que eles pensaram também no desenvolvimento dos equipamentos APL, né, de novo o conceito de vamos evoluir, mas vamos reduzir a complexidade, é que o switch APL, além de poder receber instrumentos que são Ethernet APL, ele também consegue receber instrumentos Profibus PA. Então olha que legal, um cliente hoje tem uma planta Profibus PA, ele já usa o cabo correto para o APL e o switch APL consegue receber os instrumentos Profibus PA dele. Então, se ele quer fazer uma transição, ele vai só precisar trocar ali as caixas de junções pelo switch APL, ele vai continuar usando a mesma instrumentação que ele já tem em Profibus PA, ele vai continuar usando o mesmo cabo. Então, assim, a transição é bem mais fácil. Claro que se eu ligar o instrumento Profibus PA no switch APL, ele não vira APL magicamente, ele vai continuar com as limitações do Profibus PA de comprimento de cabo, de velocidade, tudo, mas a transição fica mais fácil, né? Porque eu não preciso trocar todos os meus instrumentos. Eu posso continuar usando os meus instrumentos PA e aos poucos eu vou, né, migrando para o Profinet APL quando danificar, né, quando sair uma verba, enfim. A gente consegue fazer isso. É bem legal, né, pensando nessa fase de transição. Para fazer a transição. Né? E se você me perguntar assim, Diogo, Profibus PA legal, e quem tem planta Foundation Field Bus? Né? Hoje, não tem um switch APL que receba instrumentos Foundation Field Bus, mas eu já sei que tem projetos de fabricantes de switch APL que já tem protótipos prontos de switches que recebam Foundation Field Bus. Inclusive já foram até apresentados em feiras, tá? Então, assim, já tá uma coisa mais evoluída. Então, para quem já usa protocolos Field Bus, como o Profibus PA e o Foundation Field Bus, vai ser uma migração bem mais fácil. A gente pode esperar aí no futuro recente ter essa disponibilidade desses novos switches, né? Exato, pode ser. Então, essa transição foi pensado no usuário final para fazer essa transição de uma forma bem mais fácil, né? Não tão morosa, não tão dolorida, principalmente financeiramente, né? Então... a dor do bolso, ela é a que mais dói, pode ter certeza. É quem manda, né? Então... Verdade. O que mais que você teria para falar para os nossos ouvintes aí sobre a PL? Tem mais algum ponto que você quer destacar? Eu acho que assim, as informações mais relevantes, né, mais importantes, é isso. Eu gosto sempre de falar pro pessoal, né, que eu sei que ninguém vai derrubar sua planta inteira para aderir a uma nova tecnologia, isso não existe. A gente sempre tenta incentivar as pessoas a fazer teste, né? Então, poxa, tem aquele cantinho ali que você pode fazer uma modificaçãozinha ali que não vai atrapalhar em nada. Já começa a entender a tecnologia, porque ela veio para ficar. Eventualmente, tecnologias surgem para substituir outras. Então, a gente vê o APL muito vindo para evoluir o Profibus PA e o Foundation Field Bus. Então, a transição, o fluxo natural é quanto mais o Ethernet APL crescer, mais o Foundation Field Bus e o Profibus PA vão diminuir, vão cair em desuso. Então, já se preparem em projetos novos, já pensem nesse conceito mais atual para você não montar uma planta hoje do zero que daqui a poucos anos já pode, né, você começar a sofrer com equipamentos descontinuados, né? Então, isso é bastante ruim. Eu falo para todos os clientes que a gente conversa de Ethernet APL, eu sei que você não vai derrubar sua planta para aderir a nova tecnologia, comece devagar, comece um pouquinho ali no cantinho, 1, 2, 3 equipamentos, para você entender a tecnologia, confiar nela, mas projetos novos já tente fazer com que nasçam com o conceito do Ethernet APL, para você ter uma planta de longa durabilidade ali, de disponibilidade de equipamentos.
porque a transição natural vai ser o Ethernet APL tomar o lugar do Profibus PA e do Foundation Fieldbus. Eu diria que do 4A20 não, a 4A20 ainda vai continuar rodando aí, mas as tecnologias Fieldbus tendem a diminuir o uso com o crescimento do Ethernet APL. Tá? Vai ser absorvido, na verdade, né, por essas estruturas aí que você estava justamente explicando para a gente essa topologia. Mas acho que faz parte da evolução da tecnologia. Eu sou, por exemplo, da época do lançamento do Foundation Fieldbus. Então, nossa, na época ficou uma discussão, nunca mais vamos ter hard. E não é o que a gente vê. Né? A gente vê todo mundo coexistindo, né? Achando aí topologias, áreas, aplicações, né? Todo mundo tem o seu espaço e, obviamente, os novos, né? Quando a gente pensou em Foundation Fieldbus e depois veio Profibus PA, foram ocupando seus espaços, né? E mais do que a gente vê outras redes, pode ser por aplicações específicas em indústria de processo, porque a gente olha a manufatura, a gente enxerga outros protocolos, outras coisas acontecendo até, né, outras estruturas, e eu acho que normal, faz parte, mas é legal pensar, né, nisso, quando a gente pensa em novos projetos, ter áreas, né, já mais estruturadas ou voltadas para isso, usando a facilidade, inclusive, de ser um cabo que já é, né, utilizado, você não tem que comprar, porque a realidade quando saiu, por exemplo, né, o Foundation Fieldbus era uma realidade de você comprar tudo novo, cabos, spools, as caixinhas de terminações, né, uma série de os softwares, inclusive, para poder ler isso, seu configurador ali, né, seu calibrador. Eu acho que agora a gente tem uma facilidade, né, uma boa parte desse custo você já tem, não precisa comprar nada novo. Exato, já absorve bastante coisa. E assim, hoje o mundo é baseado no Ethernet. A gente vive a internet no dia a dia, né? A gente está fazendo essa gravação, a gente está conectado pela internet, né? Então assim, o Ethernet, tudo hoje é baseado no Ethernet, né? Então, a gente só está trazendo a instrumentação de campo para esse mundo também. Sim. Né? E se a gente for pensar nas novas gerações, né? Você até comentou da velocidade, poxa, né? Uma hora essa nova geração vai chegar na indústria também, já está chegando, né? Já chegou, na verdade. E quando eles são acostumados com a internet, né? Então, assim, vai trazer facilidade para todo mundo, né? Porque o Ethernet a gente vive o dia a dia o tempo todo. A gente só está trazendo isso para campo agora também. Certo, é verdade. Não é dois mundos, né? Assim, o que eu tenho na minha casa e o que eu tenho na indústria. Como sempre foi, a gente, né, se acostumou com esses dois mundos, mas as coisas estão se estreitando, né? Então, faz sentido. Hoje em dia, TI e TA estão cada vez mais juntos, né? Então, ter esses instrumentos em internet vai facilitar bastante essa integração. Tá joia. Olha, Diogo, eu quero agradecer, né, você por aceitar meu convite e vir bater esse papo. Eu acho que bem relevante todas as informações que você deu. E fica à vontade para deixar alguma mensagem final para os nossos ouvintes. Bom, Ingrid, eu que agradeço. Obrigado pelo convite, por abrir esse espaço para a gente divulgar novas tecnologias, né? Isso é bastante importante. E para o pessoal que está escutando, aqui é um papo bem rápido, né? Gostaria de falar muitas coisas a mais, né? Mas aí a gente prolongaria demais. Então, caso alguém tenha alguma dúvida, eu e a Endres, nós estamos de portas abertas para conversar com vocês, para vocês entenderem melhor a tecnologia, porque muitas vezes a gente tem... o que não permite a gente aderir a novas tecnologias é o receio, é o medo, né? De não entender aquela tecnologia, né? Então, a gente está de portas abertas aí para conversar, tirar dúvidas, para vocês entenderem melhor, tá bom? Tá joia, Diogo. Obrigada. Obrigado, Ingrid. Para saber mais e acompanhar as novidades, sigam minha página pessoal no LinkedIn, Ingrid Targas, e no Instagram, EnglishCabCo. Se você quer saber mais sobre este assunto ou tiver algumas sugestões ou dúvidas, envie um e-mail para ingrid.targas@englishcab.com.br. Você também pode acessar o nosso site ou acompanhar pelo X ou LinkedIn. Obrigada e até breve.